Ele, primeiro, achava que a salvação era só para eles. Eles eram exclusivistas. Eles se achavam povo de Deus. Por quê? Porque eles tinham a promessa de Deus, eles tinham a lei, eles tinham os mandamentos, né, no caso de Deus para eles tinham muitas coisas, eles tinham a promessa do Messias, que o Messias viria para o povo de Israel. Então era um povo que achava que Deus só agia no meio deles, e eles tinham os gentios com menosprezo, eles menosprezavam aqueles que eram gentios. E o interessante é que Jesus está num banquete onde estão os maiorais dos judeus. Ali não tinha nenhum gentil, ali não tinha nenhum pobre, não tinha manco, não tinha aleijado, não tinha nada. Só tinham os maiorais dos judeus. Então Jesus, ele vai contar essa parábola para puxar a orelha desses camaradas, vamos dizer assim, para dar uma lição para eles que o reino de Deus é muito maior, é muito mais abrangente do que eles pensam em sua pequena cabeça. Muitos judeus negavam a misericórdia de Deus para com os gentios. Eles diziam que Deus não teria nenhum tipo de misericórdia com aquele que não fosse judeu. Olha só, eu vejo assim que há uma arrogância, há um orgulho religioso. Eu vejo que isso acontece até nos nossos dias. Existem pessoas que são arrogantes, pessoas que se acham, pessoas que acham que a salvação é só para eles, só eles estão salvos, é só um grupo, né? Uma elite, vamos dizer, evangélica que está salva. Mas não é por aí. Nós vamos ver que Jesus vai bater de frente com isso aí. Olha só, sobre o banquete, como era o costume no Oriente Médio na época de Jesus? Para nós entendermos a questão do contexto aqui. Porque esse homem, o dono da casa, ele prepara um banquete, e na época de Jesus, os banquetes eram os seguintes: primeiro lançava-se o convite, aqueles que aceitavam o convite para vir ao banquete, então, era feito um banquete apenas para esses que foram convidados e disseram que iam, aceitaram o convite, a primeira mão. Por quê? Porque naquela época não tinha geladeira como nós temos hoje, não tinha freezer, não tinha onde conservar o alimento. Então o alimento era preparado para aquele determinado grupo que havia aceitado, haviam sido convidados e disseram que iria no convite, ao banquete. Então o alimento era feito para esses. Para quê? Para que não estragasse o alimento. Então o banquete fica pronto. Olha só, na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. O banquete está pronto, agora pode vir. Venham ao banquete. Aí o que os camaradas começaram a falar? Começaram a dar desculpas, a se desculparem. E diga-se de passagem, desculpas esfarrapadas. Desculpas que na verdade eram um meio de menosprezar o banquete daquele homem. Olha só, nós vamos ver isso. O convite foi feito aos convidados, primeiro judeus, mas eles recusaram, dando desculpas para não participar. Olha só, vejamos quais foram as desculpas que eles deram. Desculpas esfarrapadas. Primeira: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Lorota. O camarada, ele ia comprar uma propriedade sem ver? Quem faz isso? Você compra um terreno, uma casa, um sítio, uma fazenda, sem ir lá ver, sem conhecer? Quem que é louco? Ainda mais para um judeu. Então, se nós não fazemos tal tipo de negócio,
Como que um camarada desse vai comprar uma propriedade e vai dizer que ele não pode ir ao banquete porque ele tinha comprado então essa propriedade e ele precisava ir vê-la? Mas para aí, é desculpa esfarrapada. O camarada, em vez de dizer a verdade, ele estava inventando uma desculpa para que ele não participasse daquele banquete. Na verdade, ele não queria ir no banquete. Essa era a verdade. E tem outra. O banquete aqui, a ceia, era sempre à noite, no caso. O camarada vai ver propriedade à noite? Para analisar, não bate. A desculpa que esse camarada dá. Vamos lá, já falei isso. Esse homem deu mais valor à sua propriedade do que ao banquete do reino de Deus. O não posso ir era unicamente uma desculpa para a verdade. Não faço questão de ir. Há muitos que buscam bens materiais, tesouros dessa terra, e perdem o grande tesouro do reino de Deus. Aí eu coloquei uma pergunta: que valor nós temos dado ao reino de Deus? Que valor eu e você temos dado ao reino de Deus? Jesus, ele conta certa vez sobre uma pérola de grande valor que um homem encontrou numa propriedade, foi lá e comprou a propriedade, vendeu tudo que tinha e comprou a propriedade por causa da grande pérola que representa Cristo. O nosso maior valor é Cristo. Não deve nada ocupar o nosso coração de maior valor daquilo que não seja Cristo. Eu fico pensando que às vezes nós desvalorizamos muitas coisas no reino de Deus por causa de coisas particulares. Nós muitas vezes somos apegados aos nossos bens também, e isso às vezes nos faz deixar de desfrutar do tesouro maior, que é o tesouro do reino de Deus. Nós vivemos numa correria. Aí o Juliano fala que o tio dele está na cadeira de roda, ele pergunta: aí tio, como é que está? Estou na correria. Até o tio dele, que vive na cadeira de roda, está na correria. Quanto tempo nós temos gasto de verdade com o rei? Com o reino de Deus? Eu pergunto para mim, sabe? E você pergunta para você. Como que nós temos vivido? Eu vejo que Deus, Ele nos comprou. E nós pertencemos a Ele. E nós vivemos muito para nós mesmos. Nós vendemos a muitas coisas. Nós nos vendemos a muitas coisas. Vamos prosseguir. Desculpas esfarrapadas. A segunda: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Aqui outra coisa. O camarada compra boi, primeiro ele compra para depois ele experimentar. Não bate o negócio. Você vai comprar animais sem experimentar primeiro, antes de comprar? Ninguém sai comprando assim. É a mesma coisa de comprar um carro. Você compra um carro antes de ver, antes de provar, antes de experimentar. O camarada aqui dá uma desculpa esfarrapada. Olha só, a segunda pessoa disse que precisava testar os bois. Entretanto, os bois eram testados antes da compra e só eram comprados quando se tinha certeza de que os dois trabalhavam bem juntos. Ninguém testava os bois depois da compra. Com isso, aquele homem também demonstrou total desinteresse em participar da festa em que fora convidado. Esse é o problema. É o desdém, sabe? É ser convidado e dizer não. E nós vamos ver quem foi convidado e tudo mais. Olha só, aquele homem colocou os seus bois em primeiro lugar e convenceu-se de que o anfitrião que o convidara não tinha direito algum sobre o seu tempo. Há muitos que colocam o trabalho em primeiro lugar e nunca têm tempo para Deus e seu reino. Esses perdem o banquete de Deus. Aí eu coloquei uma pergunta: o que temos buscado em primeiro lugar? Muitas vezes nós invertemos a prioridade.
No começo da minha conversão, eu confesso que eu pequei muito nessa questão de inversão de prioridades. Por quê? Porque eu achava que estar na igreja era buscar a Deus em primeiro lugar. Eu achava que participar das reuniões, participar dos cultos, era buscar a Deus em primeiro lugar. E não é. Você pode estar aqui e pode não estar buscando Deus em primeiro lugar. É duro dizer isso, né? Eu também. Por quê? Na prioridade é Deus. Primeiro lugar, Deus. É o meu relacionamento com o Deus que me criou e me fez para a sua glória e me alcançou. É Ele. É o primeiro lugar. Depois, família, esposa, depois filhos. É outra coisa que a gente erra. A gente coloca os filhos às vezes na frente da esposa. Terceiro, trabalho. Quarto, igreja, a obra de Deus. Tem pastores que negligenciam isso, trabalham tanto na igreja e deixam a família de lado. É por isso que muitas vezes os filhos de pastores são os mais problemáticos. Por quê? O pai não tem tempo para com os filhos. Eu conheço uma irmã aqui em Umuarama que ela gosta tanto de pregar, que ela inverteu os valores de tal modo que ela não ouvia ninguém. Você podia ir lá e falar para ela: está errado, irmã. Ela ia jogar na tua cara que ela estava certa. Ela saía para evangelizar 9 horas da manhã e voltava para casa 3 horas da tarde, evangelizando, pregando na rua. O marido chegava do trabalho e não tinha comida para o coitado comer. Aí eu disse para a Marta: isso aí vai dar BO, vai dar problema isso aí. Aí o que aconteceu? Um dia ela chegou 3 horas, o marido não voltou mais, arrumou outra. O filho foi preso por causa das drogas. Problema, inverteu as prioridades. Olha, nós temos que tomar cuidado com isso, principalmente os líderes. Pastor Tamar, pastor Juliano. Sim, por quê? Porque senão fica tão encafifado aqui, sabe, com o povo, esquece a família, esquece a esposa, esquece o filho, e aí dá BO, dá problema. Então, não inverta as prioridades. Eu e você não devemos inverter as prioridades. Então, eu posso estar aqui, e isso aqui pode ser o primeiro lugar para Deus? Sim, pode ser, mas eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar lá no meu trabalho, lá na escola, na faculdade, nas ruas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele dispensa graça a nós, onde nós estamos, porque Deus é Espírito. Ele não está enclausurado em 4 paredes, Ele não está fechado numa reunião aqui apenas. E não adianta você achar que Deus vai ficar aqui quando nós sairmos, porque Deus não vai ficar aqui sozinho. Esse negócio de que Jesus está nesse lugar, igual tem muitas igrejas aí, está nada. Se a igreja estiver vazia, Ele não está lá não. Ele só está lá porque tem pessoas dentro. Porque se você passar na frente e ver Jesus estar nesse lugar, Ele não está preso lá. E não adianta você ir bater na porta da igreja de noite, achando que Ele vai te atender, que não vai. Ele não está lá, ele é livre para agir, Ele é Espírito. O que mais? Desculpas esfarrapadas. A terceira: acabo de me casar, por isso não posso ir. Leva a esposa, camarada. Quando você vai chamar um amigo teu, vamos supor, vou chamar o Juliano para jantar lá em casa, eu chamo só ele? É claro que não. Eu vou chamar a Juliana, você, a não ser que tenha a reunião dos cuecas, né, igual a gente faz de vez em quando, né, que é só homem, aí tudo bem. Mas se eu for chamar, eu vou chamar ele, Andréia, Maria Luísa. É assim. Agora o camarada vem com esse negócio: eu casei. Então, para aí. O camarada deixa de ir ao banquete de um homem. E aqui se tratando de Deus. Aqui não é um homem, não é um qualquer. Não é o seu vizinho, não é um meia boca do Paulo chamando o Juliano para jantar. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Deus chamando. Olha só. Bem, esse homem podia levar a esposa para o banquete, a não ser que eles realmente estavam em lua de mel.
Aí é uma desculpa. Se o camarada estava em lua de mel, ele casou e está saindo, viajando, para aí, né? É complicado, né? Então pode até ser que o cara vai para a lua de mel, mas se não for esse caso, a desculpa foi rapada. Esse homem talvez estava querendo agradar a esposa e não preocupou-se em desagradar ao anfitrião que lhe fez o convite para participar do banquete. Há muitos que preocupam mais com a família do que com o reino de Deus, mais com a família do que com Deus. Paulo, mas não está certo? Não está nada. Primeiro, Deus. Aí depois vem família. Depois vem família. E aí nós pegamos Jesus falando um negócio que chega a dar embrulha o estômago, tem hora. Olha isso aqui que Jesus disse. Jesus disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Tem hora que eu fico pensando, será que nós somos discípulos de Jesus mesmo? Parece que não bate com aquilo que nós vivemos. Sabe, eu pego o texto como esse assim, ó, eu falo, Senhor, eu tô longe disso aí. Será que eu amo Jesus mais do que eu amo minha filhinha, a Yasmin, que é minha paixão, é meu xodozinho, meu cuticute? Sei lá, hein? Tem hora que eu fico pensando assim. E Jesus dá uma palavra dessa, parece que foi Jesus, então sou meia boca mesmo. Sou meia boca. Porque às vezes eu amo mais a mim mesmo do que a Jesus. Que lugar Deus ocupa nas nossas vidas? De verdade. Sabe, tem hora que não é só um jargão. O buscar a Deus em primeiro lugar e o seu reino em primeiro lugar não é só jargão. Não, o cristianismo é vida. Não é letra morta. A palavra de Deus produz em nós vida. Ela é eficaz. Então, isso chama a nossa atenção. Porque muitas vezes nós estamos acomodados. Nós estamos gastando os nossos dias para nós mesmos. Quais são as nossas prioridades? O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Olha só, os caras se desculparam para não ir no banquete. E o dono fala: então agora você sai pelas ruas, traga aqui os pobres, os mancos, os aleijados. Quem são esses? Como você se sentiria se preparasse um grande banquete, convidasse as pessoas para participarem, mas quando tudo estivesse arrumado, ninguém aparecesse? Eu coloquei ali parentes de Campinas porque aconteceu isso comigo. Rapaz, o pessoal de Campinas, meus primos, vieram para Umuarama, e eu convidei eles para ir em casa. Eles estavam mais ou menos em uns 15. E aí eu fiz churrasco, rapaz, fiquei lá assando carne um monte, guardando na caixa lá, porque não dava tempo deles chegar. Se eles chegassem para almoçar, eu estava assando pouca carne. E de repente esses caras não chegou ninguém. Aí eu liguei para o meu primo e falei assim: mas o que aconteceu? Aí ele falou assim: rapaz, esqueci teu telefone e não encontrei o lugar. Aí eu fiquei assim, né? Até hoje eu estou assim, ó, com o pé atrás com esse negócio. Eu não acredito. Eu não sei, eu nunca quis saber também. Eu nunca fui atrás de saber, nunca perguntei. Simplesmente, sabe o que aconteceu? Eu comecei a tratar esses primos com indiferença. Eu comecei a ignorar esses primos. É o que o dono da casa que vai fazer com os primeiros convidados. Você vai ver que o dono da casa ignora. Ele se ira com os que eles convidou primeiro. O dono da casa ficou irado porque os convidados recusaram o seu convite e por isso os ignora e dá ordens para que o seu servo vá rapidamente. Por que rapidamente, Paulo?
Cara, o alimento está na mesa, vai esfriar, não tinha forno elétrico, não dava para esquentar o negócio na hora. Então corre, vai chamar. Buscar nas ruas e becos os pobres, os aleijados e os cegos e os mancos, para que haja festa. O banquete, esses representam os marginalizados, os rejeitados, os que ninguém convida, os que não têm nada a dar em troca, porém todos da cidade, da comunidade de Israel. Deus não age com vingança, mas com graça. É interessante. Deus podia amaldiçoar a nação de Israel e não salvar nenhum, mas não. Aqueles que recusaram o convite, Deus ignora, mas Ele manda chamar os outros, que são judeus, que são desprezados, desvalidos, para que eles viessem ao banquete. O que mais? Olha só, quanto aos judeus. Se Deus quer ter convidados na sua grande ceia, isso depende tão somente da sua vontade. É a vontade soberana de Deus que convoca pessoas, chamando-as para fazerem presentes à mesa do reino. Ele mesmo preparou tudo em Jesus Cristo, com seu nascimento, com sua vida e pregação, com seu sofrimento e sua morte, com sua ressurreição e ascensão. E nós apenas ouvimos o anúncio: vinde, porque tudo está preparado. Deus fez tudo. O que você fez? Recebeu o convite, foi chamado a estar no banquete, aceitou o convite, só isso, mas o banquete todo foi Deus que fez. A situação na parábola correspondia exatamente à situação da nação de Israel. Os israelitas, como os homens da parábola, tinham sido avisados havia muito tempo, desde os profetas, da vinda do reino de Deus, e como aqueles homens estavam sendo avisados de sua imediata aproximação pela pregação de João Batista, e de Jesus. Está próximo o reino de Deus, dos céus. E contudo, apesar de todo o seu suposto deleite naquele reino, quando o reino do céu chegou perto, eles estavam totalmente desinteressados em recebê-lo. De fato, como a situação presente demonstrou, eles poderiam sentar-se juntamente com seu próprio rei e não sabê-lo. Ali estava o reino de Deus personificado em Cristo Jesus. Jesus falava com eles. O rei do reino celestial estava ali, e os judeus que tanto esperavam um rei não reconheceram o Messias quando esse veio. O povo de Israel esperava um rei humano, um rei que viesse sentar no trono e pudesse colocar os romanos para fora e destruísse os romanos, para que os judeus então em ascensão tomassem o reino e vivesse o reino aqui na terra, junto com Cristo, com o Messias. E eles não reconheceram Jesus como Messias. João 5, 39 e 40. Jesus conversando com os fariseus, Jesus diz assim: olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Jesus afirma que os judeus estavam examinando as Escrituras. Olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E Jesus diz: mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Imagina para Jesus, que convidou os judeus em primeira mão, foram os primeiros a serem convidados para o banquete, e quando o banquete é preparado, está pronto, eles recusam. É duro. Mas quem que perde? Eu pergunto para você, quem que perde? Os homens perdem. Nós estamos vivendo dias em que muitas vezes nós ouvimos alguns apelos que parecem dizer: pelo amor de Deus, aceitem Jesus, como se Jesus fosse um coitadinho e o homem fosse maior do que o próprio Deus. Não!
arrependam-se e creiam no Evangelho. Cristo apontou aqui a obra, agora aqui, olha só. Aqui ainda está falando aqui, ó, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar. Cristo apontou aqui a obra do Evangelho, fora dos limites do judaísmo, nos caminhos e valados do mundo. Aqui Deus chama os gentios. Deus nos escolheu da maneira que nós éramos, sem olhar para a nossa condição social ou para a nossa cidadania. Nós não temos pedigree. O judeu tinha pedigree, nós não. Ele simplesmente nos amou incondicionalmente. Isso chama-se graça. Por quê? Não há nada em nós que mereça o olhar desse Deus. Nós não merecemos salvação. Nós merecemos condenação. É isso que nós merecemos. Mas Deus faz o favor de nos escolher, de nos aceitar no seu reino. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Olha só o que aconteceu aqui. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Paulo e Barnabé pregando para os judeus. Paulo e Barnabé dizem para os judeus: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram. Quem que creu? Todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Aí é outro assunto, a questão da eleição é outro assunto. Mas olha esse texto, quem que creu? Creram todos os que haviam sido designados. Alguma tradução diz ordenados, outra diz destinados para a vida eterna. Os camaradas só creram porque eles foram destinados para a vida eterna. Aí você fala: pô, Paulo, mas não parece que Deus está forçando a barra? Não parece que é Deus que está fazendo o negócio sem os caras quererem? Não. Deus faz o homem querer, mas é Deus que faz. O arrependimento para a vida vem de Deus. A fé vem de Deus. Tudo vem de Deus. Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar. Há uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não pense que você foi salvo porque você é bonzinho. Não. Você foi salvo porque Deus é bom. Você foi salvo porque Deus te escolheu. Ele te alcançou, Ele te chamou, Ele te convidou e colocou no seu coração o desejo de receber e aceitar o convite. Tudo isso foi Deus que fez. Não vem de nós, a salvação não vem de nós. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. O que não vem de nós? A graça, a fé, a salvação? Nenhuma das três. A graça vem de Deus. A salvação vem de Deus. A fé vem de Deus. Não, Paulo, fé não. Fé, eu tenho fé. Eu tive fé. Ah, é? Então como é que fica Hebreus 12, 2? Olhai atentamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você e eu só tivemos fé porque Deus colocou fé em nós, no nosso coração. Ele abriu o nosso coração para que nós pudéssemos crer.
Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Olha só. O servo foi e fez tudo que o Senhor mandou, mas ainda havia lugar. Ainda há lugar. O convite para participar do grande banquete ainda está em aberto. Sim, e ainda está em aberto, até hoje, se você parar para analisar. Porque ainda há lugar. O reino de Deus é abrangente. Tem gente que pensa assim: ah, mas vai ter pouca gente no céu. Será? A Bíblia diz que é como a areia da praia. Vai ter centenas de milhões. Eu costumo dizer assim, alguém um dia questionando a eleição, falou: Paulo, mas se a eleição for verdadeira, não vai ter pouca gente no céu? Aí eu pergunto para você, se a eleição não for verdadeira e deixar a salvação na mão do homem, vai ter mais gente ou menos gente no céu do que deixando a salvação na mão de Deus? O que você acha? Vai ter ninguém, o outro falou ali, não vai entrar ninguém mesmo. Se for por nós mesmos, pelas nossas próprias justiça, não vai entrar nenhum. Mas vai ter muita gente. E não pense que o diabo está ganhando a guerra. Sabe, tem gente que tem uma visão de que parece que o diabo está lutando a francesa com Jesus e está ganhando a francesa. Por quê? Porque olha e vê tudo que nós estamos vivendo aí, ó, espiritualmente, acha que Deus está perdendo a batalha. Não é bem assim. Deus ainda chama pecadores ao arrependimento. Os homens precisam parar de dar desculpas e se arrependerem. Cara, mas o que tem de desculpa esfarrapada para as pessoas não virem para o Evangelho? O homem é campeão em dar desculpas. Você pode ver que quando Adão se escondeu, Deus falou: Adão, mas por acaso você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Foi a mulher que o Senhor me deu. Mas desculpa. Por que não assume o erro? Por que não bate no peito e diz: ó Senhor, fui eu pequei, eu errei. Mas o camarada não, é minha esposa. É a igreja lá que é fria. Os obreiros daquela igreja não me cumprimentam. Aquele pastor fala muito alto. É cheio de desculpa. Não tem desculpa. Eu e você podemos arrumar muitas desculpas para não servir a Deus, mas nenhuma delas será verdadeira, suficiente para Deus então nos perdoar, mesmo não querendo servir a Ele. Esqueça isso. Esqueça. O negócio é parar de dar desculpa. Deus quer que participemos de seu reino, de seu banquete, aqui na terra e na glória celestial. Por que eu disse que aqui na terra e na glória celestial? Porque nós vivemos, nós já conseguimos desfrutar, sabe, dessa companhia maravilhosa. Nós conseguimos ter paz, nós conseguimos ter alegria, nós conseguimos ter satisfação em Cristo, sabe, que nenhum bem desse mundo pode comparar-se a isso. Nós conseguimos desfrutar o céu na terra, por causa de Jesus, que nos alcançou, que tem estado conosco, que tem andado conosco, que tem nos perdoado a cada dia. Nós já provamos de um banquete aqui na terra. Cada mensagem é um banquete de Deus para nós. Não desprezemos as maravilhas da Bíblia, da palavra do Senhor, que são alimento para nós. Banquete.
E muitas vezes nós desprezamos isso. E muitas vezes trocamos o estar aqui para um estar fazendo nada lá fora. Isso que é duro. Porque se você estiver fazendo alguma coisa plausível lá fora, amém. Mas deixar de reunir-se com os irmãos para ouvir Deus, para adorar a Deus, para ter comunhão com Deus e com os irmãos, para fazer uma coisa banal, sem sentido, sem propósito, é desculpa. Eu não estou dizendo que você tem que morar na igreja. Não é isso. Não estou dizendo para você bater ponto aqui toda vez, porque não adianta nada bater ponto aqui e viver como se Cristo não existisse lá fora. Não é os dias que você frequenta, o culto, que fazem diferença na sua vida. Não é isso, mas é o quanto de Cristo você tem. Ou melhor ainda dizendo, o quanto Cristo tem de você. A cada dia, a cada segundo das nossas vidas. Busquemos a Deus e clamemos a Ele por misericórdia. Sim, por misericórdia. Porque Deus, nele não há problema algum. O problema sempre é no homem. Nós sempre quebramos o pacto, nós sempre quebramos a aliança, nós falhamos, nós nos distanciamos, nós não buscamos. A culpa é sempre nossa, nunca é de Deus. E mesmo que aconteça algumas coisas na igreja, a culpa é de outro, não é do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Uma coisa que eu fico admirado com Deus é que a misericórdia dele não tem fim. Ela se renova, como diz as Escrituras, a cada manhã. Há sempre um novo amanhecer nas nossas vidas. Não importa o que aconteceu com você hoje, não importa o quão falho você é hoje, não importa o que você pecou hoje, amanhã haverá um novo amanhecer para você, página nova, começo novo, graça de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. O que passou, passou. Isso é glorioso. Isso é glorioso. Conclusão. Para encerrar essa aula, reflitamos em algumas lições. Primeira, se você foi convidado, aceite o convite. Eu creio que aqui, talvez todos tenham aceito esse convite. Deus não procura virtude, Deus nos recebe no banquete do reino dele. É interessante isso. Vá e busque os desvalidos, os coxos. Sabe, Deus não está em busca de perfeição. Deus não espera primeiro que nós sejamos santos para depois nos alcançar. Não! Ele salva pecadores que jamais conseguiriam ser santos, para justificá-los, ou melhor dizer, para santificá-los, porque já os justificou. Então, não diga, eu sou muito pecador para aceitar o convite, se você ainda não aceitou esse convite. Segunda, se você é indigno do convite, aceite a si mesmo, pois não há ninguém digno. Nós não merecemos. Não há ninguém digno. E eu digo ainda mais,
Na nossa própria justiça, nós nunca seremos dignos. Nunca. Toda boa dádiva desce do Pai das luzes. Tudo aquilo que eu tenho e você tem de bom vem de Cristo. Todo mover de Deus nas nossas vidas não está em nós, está em Cristo. Se você é um pai exemplar, é por causa de Cristo. Se você é um bom cristão, é por causa de Cristo. Não é por causa de você mesmo. Nós, em nós mesmos, somos fadados ao fracasso. Terceira, se na sua indignidade você foi recebido, procure se despir das suas vestes e vestir as vestes de Cristo, as vestes da salvação. Precisamos vestir a justiça que vem do justo. O sangue de Jesus nos cobre, nos purifica de todo pecado. A nossa melhor veste é trapo fétido de injustiça. A nossa melhor roupa fede. Não é nas nossas vestes que nós participaremos de um banquete. É nas vestes de Cristo. É dele. Quarta, se você foi convidado, aceitou o convite e entrou no banquete, você participará da festa até o fim, para sempre. Isso é glorioso. Não pense que aquele que te convidou para o banquete vai chegar num determinado momento e ele vai dizer para você: cai fora daqui, vai embora, eu não te quero aqui. A não ser que você não seja convidado, a não ser que você não esteja vestido com as vestes nupciais, com as vestes de Cristo. Aí sim, talvez você nem vai entrar, mas se entrar com as suas próprias vestes, você será jogado fora. Mas se você entrar vestido com as vestes de Cristo, nada nem ninguém consegue colocar você para fora. Isso é glorioso. Saber que nós desfrutamos hoje de um banquete e que nós desfrutaremos de um banquete celestial para todo sempre. É maravilhoso. Não dá para falar em palavras o que é isso. Não dá para mensurar, não dá para medir isso. É muito grande. É muito profundo. Que Deus nos alcance com a sua misericórdia e graça. E eu quero orar. Feche seus olhos. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado, Deus, porque tu és um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus perdoador. Obrigado, Deus, pelo convite que o Senhor nos fez. Obrigado porque nós podemos, Deus, e nós pudemos aceitar esse convite. Obrigado, Deus, por poder participar, Deus, do teu reino. Oh Deus, nós reconhecemos que não está em nós, Deus, não há nada em nós que mereça isso, Pai. Oh Deus, nós desfrutamos daquilo que o Senhor preparou para nós. O Senhor fez tudo. O Senhor é bom. O Senhor tem nos dado graça a cada dia para viver na tua presença, Senhor. O Senhor tem perdoado os nossos pecados. O Senhor tem lavado as nossas vestes. Oh Deus, e o Senhor tem nos dado vestes de Cristo, Deus. Oh Deus, o Senhor tem nos purificado no sangue de Jesus, teu Filho. Oh Deus,
Obrigado por isso, Deus. Nós somos gratos, Deus, a tão grande obra redentora na cruz do Calvário. Nós somos gratos, Deus, por tão grande salvação, Senhor. Oh Deus, nós não temos palavras, Deus, para agradecê-lo, Deus, por tanta misericórdia e graça. Obrigado, Senhor. Continua agindo nas nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, a cada dia nos despir, Deus, do nosso eu. Oh Deus, para que Cristo, Deus, viva em nós, para que Cristo apareça, para que Cristo seja honrado, para que o Senhor seja exaltado, seja engrandecido, seja glorificado em cada uma das nossas ações. Perdoa-nos, Deus. Oh Deus, porque muitas vezes nós vivemos para nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes não buscamos o que nós devemos buscar em primeiro lugar. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós não iluminamos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós não salgamos. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós temos tanto tempo, Deus, oh Deus, para trocar ideias, bater papo, Deus, ficar nas redes sociais, e não temos gasto tempo em oração. Perdoa-nos, Senhor, porque nós muitas vezes não damos o real valor ao banquete que o Senhor tem preparado para nós todo dia, a todo momento, Deus. Mas, Senhor, que o Senhor venha, Deus, e transforme os nossos corações, que o Senhor leve nossa mente cativa a Cristo, Deus, e que o Senhor nos dê a cada dia, Deus, graça, poder do Senhor para viver para Ti, Senhor, porque nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos, nós não conseguimos produzir boas obras por nós mesmos, Senhor. Oh Deus, nós somos maus, nós precisamos do Senhor. Precisamos do Teu agir em nós, precisamos, Deus, que o Senhor edifique as nossas vidas pautadas nas Escrituras, Pai. Ajuda-nos, Deus, nós precisamos do Senhor, queremos que o Senhor reine, Pai, nas nossas vidas. Confesso, Pai, que muitas vezes eu mesmo reino, eu mesmo estou no trono, mas, Senhor, que nessa noite comece um novo dia, Deus, nas nossas vidas, e que nós possamos buscar mais ao Senhor, Deus, em oração, buscar mais em meditação, oh Deus, buscar mais em leitura da Tua palavra, buscar mais da Tua presença, Senhor. Nós precisamos de Ti, porque sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Obrigado, Senhor, por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém.